Fala galera, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a quarta aula da playlist Revisão Final para o Enem de 2022. Nesta aula eu continuo resolvendo questões da prova de 2021, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água, vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 4 aí da playlist, tá? Então, aqui na questão 16 da prova 2021. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em formato que se assemelha a um triângulo com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Então, está aqui o formato do triângulo. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumento desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então está aqui a figura 2, nosso triângulo equilátero, dado a sua altura aqui, 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortadas em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra perdas de materiais no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizado seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado na figura 2. Então, a barra corresponde ao perímetro desse triângulo da figura 2. Considere 1,7 como o valor aproximado para a raiz quadrada de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Bem, o comprimento da barra é o perímetro do nosso triângulo equilátero, dado aqui na figura 2. Olha, eu tenho a altura do nosso triângulo equilátero. A altura dele é 8 centímetros. Para calcular o perímetro, eu preciso da medida do lado desse triângulo. Tá? Então, olha, a altura de um triângulo equilátero é dado por L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, isso será igual a 8 centímetros. Daqui eu vou tirar a medida do lado do nosso triângulo, tá? Passo 2 multiplicando, vai ficar L vezes raiz quadrada de 3 igual a 16. A raiz quadrada de 3 está multiplicando, vai passar dividindo o 16. Então, a medida do lado vai dar 16 dividido por raiz quadrada de 3. Pede para usar a raiz quadrada de 3 como 1,7. Então, 16 dividido por 1,7. Usando duas casas aqui depois da vírgula, vai dar aproximadamente 9,41, beleza? Perímetro do triângulo equilátero. Olha, o perímetro é a soma dos lados. Como os três lados do triângulo têm medidas iguais, então o perímetro seria 3L. 3 vezes 9,41, galera, tá? Então, isso vai me dar aproximadamente 28,23 centímetros. Esse seria o comprimento da barra, tá? Então, o valor que mais vai se aproximar aqui, ó, vamos observar nas alternativas, tá? Observando aqui a letra A, B, C, D e E, o valor que mais se aproxima é a alternativa D de dado. Beleza? Então, tá aí a solução do nosso exercício 16, tá? Então, o exercício é de geometria plana, envolvendo a altura de um triângulo equilátero e o seu perímetro. Bem tranquilinho, a única dificuldade aí era lembrar da fórmula da altura do triângulo equilátero. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão, questão 17. Bem, a questão 17 tá também de prova do ano passado, né? Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. São consideradas as operações triângulo e estrela, definida sobre o conjunto dos números reais. Por x triângulo y é x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. Gente, olha, preste atenção então aqui. Ó. O x seria o primeiro termo e o y o segundo.
Então, a operação triângulo quer dizer o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo menos o quadrado do segundo. E x estrela y é a seguinte operação: x vezes y mais x. Lembra que o x é o primeiro, o y é o segundo, tá? Então, seria o primeiro vezes o segundo mais o segundo. Para facilitar aqui, no caso da estrela, vamos tirar o x em evidência, representá-la ela da seguinte forma. Tirando o x em evidência, vai ficar x que multiplica, tirei o x em evidência, y mais 1. O que quer dizer isso? Primeiro termo que multiplica o segundo termo mais 1. Tudo bem? O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções. Vamos grifar isso, é importante. Soma das duas maiores soluções da equação, ou seja, raiz da equação A, triângulo Y, estrela B, triângulo A, igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve escolher o valor de entrada B igual a 1. Então, o B vai ser igual a 1. Tudo bem? Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será. Bem, a operação, gente, que eu tenho que fazer aqui, a nossa equação, ela vai ser gerada pelo seguinte, ó. A triângulo B, primeiramente, tá? Então, A triângulo B. A operação A triângulo B pede para usar o B igual a 1. Então, A triângulo 1, estrela, B triângulo A. O B é 1. Então, B1, triângulo A. Isso igual a quanto? Igual a zero. Tá? Vamos substituir. Olha, a operação triângulo tá aqui, ó. Quadrado primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo aqui é A ao quadrado. A vezes 1 dá A, menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, menos 1. Estrela, depois a gente vai fazer a operação estrela. Um triângulo A. O que é um triângulo A? O quadrado primeiro, mais o primeiro vezes o segundo. Então, 1 vezes A dá A, menos o quadrado do segundo. O segundo termo é A, então menos A ao quadrado, isto igual a zero. Bem, já fizemos o triângulo. Agora vamos para a operação estrela. Olha bem aqui, o que é a operação estrela? É o primeiro que multiplica o segundo mais 1. Só que agora o primeiro termo, quem que é o primeiro termo? É o A ao quadrado mais A menos 1, que multiplica o segundo termo. Quem que vai ser o segundo termo aqui? Ó? O segundo termo mais 1 é o 1 mais A menos A ao quadrado. Como eu vou somar ele com 1, vai me dar 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero. Tá? Então, eu caí aqui num produto e este produto está sendo igual a zero. Se o produto está sendo igual a zero, porque um dos fatores deste produto será zero, tá? A ao quadrado menos A menos 1 igual a zero, ou 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero. Tá? Vou resolver essas duas equações de segundo grau, aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Resolvendo aqui a primeira equação, aplicou aqui a fórmula de Bhaskara, vou encontrar as seguintes raízes. Raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2, o A', e a segunda, o A, duas linhas, tá? Eu vou encontrar aqui menos raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Tudo bem? Resolvendo a outra equação aqui, olha, 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero.
Equação de segundo grau. Vai aplicar a fórmula de Bhaskara por sobreproduto. Vou colocar direto as raízes. Aqui eu vou ter uma linha igual a menos 1 e um A, duas linhas. Um A, duas linhas igual a 2. O exercício pede a soma das duas maiores soluções. Olha, as duas maiores soluções é a primeira aqui, raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 2, e a outra, as duas maiores soluções, é o 2, são os dois maiores valores. Então tem que somar esses dois maiores valores, tá? Que é o que pede o exercício. Então vamos lá, vamos somar aqui, vou pôr um S de soma, tá? Raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2, somado com 2. Aqui eu tenho que tirar o mínimo, o MMC vai dar 2. Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Ok? Então, olha, 2 dividido por 2 dá 1, vezes raiz quadrada de 5 menos 1, vai me dar raiz quadrada de 5 menos 1. Mais, aqui embaixo do nosso 2 é 1, 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4, mais 4. Somando, eu vou ter, então, olha, raiz quadrada de 5, o menos 1 somado com 4 dá 3. Né? Aqui eu posso efetuar essa operação. Então, vai dar raiz quadrada de 5 mais 3 sobre 2. Ou, como isso é uma soma, eu posso inverter aqui as parcelas. Não altera. 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. É a mesma coisa. Resposta alternativa E de excelente. Show, galera? Tá, então um exercício aí envolvendo álgebra e equação de segundo grau. Tá? Vamos lá para a próxima questão, questão 18. Bem, aqui na questão 18, uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fosse colocado à venda 5 novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia, tá, seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu o relatório descrevendo quantidades vendidas em unidade de cada um dos tipos de lanches nas 3 franquias. Então tá aqui, ó, o lanche 1, na franquia 1, 415, 2, 415, franquia 3, 415, o lanche 2 está aqui a quantidade de vendas em cada uma das franquias, o lanche 3, o lanche 4 e o lanche 5. Então aquele que tiver a maior quantidade, tá, é o que vai escolher para incluir no cardápio. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o tipo de lanche. É claro que aquele com maior venda vai ter a maior média. Então, o lanche 1, ao somar aqui, tá? 415 mais 415 mais 415 vai dar 1.245 vendido nas 3 franquias. Tá? O total de venda do lanche 1. O lanche 2, somando, tá? 395, 445 e 390 vai me dar 1.230. O lanche 2. Somando a quantidade vendida das 6 franquias do lanche 3, 425, 370, 425, vai me dar 1.220. 1.220. O lanche 4
430, 370 mais 433 vai me dar 1.233 lanches vendidos nas 3 franquias. E o lanche 5, 435 mais 420. E 5 mais 420 vai me dar 1.280 lanches total vendido. É claro que ele vai ter aqui a maior média. Não. Tá? Como vai escolher, então, o que mais vendeu vai ter a maior média aqui de venda. Seria o lanche 5. Resposta alternativa E de excelente, tá? Então, o exercício simplesmente analisar aí uma tabela matemática, né? E efetuar aí a operaçãozinha de soma. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Questão 19. Bem, aqui na questão 19 estava dizendo o seguinte, ó, a demografia médica é um estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um desses objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então está aqui a nossa tabela, 990, 219 mil médicos para 147 mil milhares, ou seja, 147 milhões, tá? De habitantes. 2.292 mil médicos para a população 170 mil milhares, que seria 170 mil milhões de habitantes. 2010, 365 mil médicos para uma população de 191 mil milhares, que seria uma população de 191 milhões de habitantes, né? Porque é por milhar. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 seria a média entre as variações de 90 para 2000 e de 2000 para 2010. Então eu vou precisar calcular a média da variação, tanto de médicos como da população, primeiro, para fazer a projeção de 2010 para 2020, eu vou precisar fazer essa variação de 90 para 2000 e de 2000 para 2010, calcular a média para ter a projeção de 2010 para 2020, tá? Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes. O número com 2 casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 será de, tá? Quando fala-se o número, né, mais próximo de médicos por 1.000 habitantes, seria pegar o número de médicos e dividir pelo número de habitantes pela projeção, tá? Então vamos primeiro aqui, ó, calcular a variação para os médicos. Viver a projeção lá de 2010 para 2020, tá? Então a variação dos médicos. Olha, para fazer este cálculo, galera, primeiro nós vamos precisar estar fazendo o cálculo dessa variação, tá? De 90 para 2000, 1990 para 2000, para 2000. Então, como que eu vou fazer essa variação aqui, olha? É só subtrair. Médicos em 2000 tinha 292 mil, menos 219 mil, tá? Então, ao fazer essa diferença, 292 mil menos 219 mil,
eu vou ter aqui uma variação de 73 mil médicos. Depois eu vou fazer a variação de 2000 para 2010, efetua a diferença, tá? 365 mil menos 292 mil. 292 mil. Também vai dar uma variação aqui de 73 mil médicos. Então, a média desse período, tá? Eu vou somar os 73 mil mais 73 mil e vou dividir por 2. A média deste período vai me dar 73 mil. Ok? Então, como que eu encontrei 73 mil? Somei a variação de 90 para 2000, com a variação de 2000 para 2010 e dividi por 2. Então, a projeção de 2010 para 2020, eu vou pegar aqui 2010 e somar com a média anterior, tá? Então, eu tinha 365 mil médicos, mais a média anterior, porque é o que está dizendo aqui, ó, a variação média, né? Será do período de 90 para 2000 e de 2000 para 2010. Seria a média desse período. Então, a projeção mais 73 mil aqui, ó. Que vai me dar um total de 438 mil médicos nesse período aqui. Bem, agora nós vamos ver a variação da população, só que a população está em milhar. Variação da população. Bem, a variação da população de 1990 para 2000, então eu vou subtrair 170 mil milhar, 170 mil milhar, ou seja, 170 mil milhões, menos 147 mil milhar, menos 147 milhões. Então, vai me dar uma variação aqui de 23 mil milhar, tá? Que seria 23 mil milhões, tá? Faço a variação agora de 2000 para 2010. 191 mil milhar, que seria 191 mil milhões, menos 170 milhões, que é 170 mil milhares. Vai me dar uma variação aqui de 21 mil milhares. Milhares aqui. Tá? Então, a média deste período, galera, seria a seguinte. Eu vou somar a variação de 90 para 2000, com a variação de 2000 para 2010 e dividir por 2. Então, somando 21 mil milhares com 23 mil milhares e dividido por 2, a média desse período vai me dar 22 mil milhares. Ok? Essa é a média desse período. Então, a projeção agora de 2000 para 2020, agora eu estou vendo da população, tá? Eu vou pegar a população de 2010 e somar com a média anterior. Bem, a população de 2010, 191
mil milhares, 191 mil milhões, mais a média, 22 mil milhares, 22 mil milhões. Tá? Aí eu tenho a projeção de 2010 para 2020. Aqui vai me dar 213 mil milhares, ou seja, 213 mil milhões. Ok? Olha, para ter então, né, o que o exercício está pedindo, o número mais próximo de médicos por habitantes. Então, este por, ele quer dizer para a gente, tá? Divisão. Eu vou dividir o número de médicos que é a projeção 438 mil, dividido por o número de habitantes. Eu vou deixar ali, vou escrever 213 mil milhares, porque aí eu já tenho a projeção por mil, né? Já vai ficar faltando dividir por mil depois, mas ele quer a projeção por mil. Efetuando a divisão de 438 mil por 213 mil milhares, vai me dar aproximadamente, com duas casas, 2,06 por mil, ou seja, ainda faltou dividir aqui por mil, tá? Que é a minha milhar, que é as milhares aqui que eu não coloquei mais os 3 zeros, tá? Que seria, então, 2,06 por mil, né? Habitantes, tá? Resposta alternativa D de dado, né? Então, o exercício é envolvendo médias, né? Parte aí de estatística, analisar uma tabela, né? E fazer as continhas aí, tudo bem? Tá? Vamos lá para a questão 20. Bem, a questão 20 também da prova de 2021. Uma grande rede de supermercado adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhões. Em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingiram uma média de faturamento mensal em, conforme apresentado no quadro. A comissão 1, se o faturamento for de 1 milhão até próximo de 2. A comissão 2, se o faturamento for de 2 milhões até próximo de 4. Comissão 3, se for de 4 até próximo de 5. Comissão 4, se for de 5 até próximo de 6. E a comissão 5, se tiver um valor maior ou igual a 6 milhões. Tudo bem? Um supermercado da rede obteve um faturamento num dado ano, conforme apresentado no quadro mensal. Faturamento mensal em milhões de reais. 3,5 milhões em 3 meses, 2,5 milhões em 2 meses, 5 milhões em 2 meses, 3 milhões em 4 meses, 7,5 milhões em 1 mês. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte a comissão do tipo, tá? Então vai ser a comissão 1, 2, 3, 4 ou 5. Olha, eu tenho que calcular a média do faturamento, certo? Tá? Tem que calcular essa média para ver em qual comissão que está esta média. Então aqui eu estou trabalhando o que nós chamamos de uma média ponderada. Né? Qual que foi o total de mês? 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 4 dá 11, mais 1 dá 12, durante 12 meses. Ó. Então a média do faturamento, para ver em qual comissão se encaixa essa média. Eu tenho aqui 3 meses com faturamento mensal de 3,5, mais 2 meses com faturamento mensal
de 2,5 mais 2 meses com faturamento mensal de 5 milhões, mais 4 meses com faturamento mensal de 3 milhões, mais um mês com faturamento mensal de 7,5 milhões. Tudo isso dividido pela quantidade de meses, né? Foi durante um ano, então isso daqui vai ter que ser dividido por 12. Vou multiplicar, somar, depois dividir por 12. Então vai me dar aí 3,75 milhões, né? O faturamento aqui. Olha, 3,75 milhões está aqui na comissão 2, tá? De acordo com a tabela, porque a comissão 2, o que ela está dizendo para a gente? É um faturamento maior ou igual a 2 e menor que 4. Então, 3,75 milhões está dentro desse intervalo aqui, ó, tá? Então, a comissão aqui será a comissão 2, tá? Resposta alternativa B de bom, B de bola. Então, um exercício que envolvia aí média aritmética ponderada com pesos, né? Tá? E depois analisar um intervalo numérico. Tudo bem? Então tá aí, gente. Aqui eu estou encerrando essa nossa quarta aula, né? Da playlist Revisão Final para o Enem de 2022. Ok? Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em atender. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para que eu possa também ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Valeu, galera! Um abraço com carinho do professor Carlinhos e sucesso na prova!